Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao Encontro Luiz Sérgio. Hoje, continuando o estudo da nossa obra, Cascata de Luz. Boa noite, Agna. Boa noite. Olá, meus irmãos. Boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Maravilha. Então, vamos iniciar a nossa atividade. Convido você, Agna, para fazer a prece para nós, por favor. Certo. Vamos todos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, companheiro de todas as horas, e agradecer pela oportunidade bendita desse encontro, por mais esse estudo bendito, e que nós possamos aproveitar o máximo possível dos ensinamentos que vamos tirar desse estudo para a nossa vida. Que Jesus possa nos abençoar, que os bons espíritos possam fazer companhia a todos e que Jesus abençoe a todos os lares conectados a nós. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então, o nosso estudo aqui da terça-feira é a obra Cascata de Luz. Aqui. Hoje é o nosso terceiro encontro, o terceiro capítulo de 30 dessa obra. E o título do capítulo 3 é As Portas da Paz. Eu achei muito legal esse capítulo, Agna. E eu vou deixar você começar a falar. Fica à vontade. Bom, esse capítulo é bem interessante, né? Que ele já começa falando do Terêncio, que é um trabalhador. Vocês lembram lá do capítulo 2, do centro do seu Roberto, lá, que ele estava, os trabalhadores estavam querendo colocar técnicas que não tem nada a ver com o espiritismo dentro do centro, e ele não estava querendo. Eles são contra os trabalhos sociais, eles querem colocar outras coisas, e ele não estava deixando. Eles acham que a doutrina espírita está ultrapassada, que tem que modernizar, né? Então, esse Terêncio é dessa linha, e ele é lá do centro, do seu Roberto. Então, ele estava lendo o Evangelho e ele mesmo falou assim: esses espíritos são todos ultrapassados, está fedendo a mofo. Mas aí a equipe do Luiz Sérgio esperou ele dormir e, com desdobramento, foi tentar doutrinar, e ele nem dava ouvido. Mas eles só pararam no momento que ele prometeu a trabalhar, porque o centro precisa de trabalhador. Todo centro é um centro sério, um centro que trabalha e que estuda, é um centro que está fazendo, é um centro que está trabalhando para Jesus, é o centro que está usando todas as ferramentas da doutrina espírita, é o centro que realmente os seus trabalhadores entenderam a doutrina espírita, sentiram a doutrina espírita e está praticando a doutrina espírita, porque ficar só estudando a doutrina espírita e não praticar, vai ficar só no orgulho, né? A gente tem que estudar e tem que praticar. E só tem, como diz, nós não temos como fugir. Só vamos evoluir. Para que nós estamos aqui? Para evoluir. E só vamos evoluir através do nosso próximo, através da caridade. Como diz o Kardec, deixou isso bem claro: fora da caridade não há salvação. Não é isso, Alexandre? Fala aí mais alguma coisa. Já falei demais. Isso mesmo. Então, na aula passada, nós terminamos falando sobre essa questão progressista, daqueles que acham que a doutrina espírita precisa de uma modernização, precisa de uma atualização, que os
que os ensinamentos estão velhos, ultrapassados. Bom, nós vivemos num mundo onde tem várias tendências, onde tem várias religiões, onde tem várias seitas, onde, inclusive, não tem religião nenhuma, mas existe uma religiosidade, existe uma sintonia com o Criador, e assim sucessivamente. E aí nós vamos observar o quê? Que tudo isso é muito válido, tudo isso merece o respeito, não merece discriminação de nenhuma das partes, porém, cada coisa tem que funcionar no seu devido lugar. Porque essa miscelânea, essa interferência de uma coisa na outra, de uma religião em outra, é o que nos traz problemas desde a casa do caminho, desde lá, logo após o ciclo de passagem de nosso Senhor Jesus Cristo aqui pela terra ter encerrado, que os apóstolos fundam a primeira das igrejas, o primeiro dos centros espíritas, que era um núcleo de doutrina, de evangelismo, era um núcleo de assistência, os necessitados de toda sorte eram atendidos naquele ambiente, e também um núcleo de intercâmbio entre os dois planos, porque constantemente os discípulos que lá estavam, os continuadores da mensagem do Senhor, eram assistidos pelos espíritos, quando não mesmo pelo próprio Cristo, que ali se fazia presente. Então, não tem como entender que aquele ambiente salutar, que fazia caridade, que estudava o Evangelho, pudesse sofrer a interferência, no caso, naquela época do judaísmo, de maneira a comprometer aquela igreja. Então, todas as religiões são válidas, todas as seitas que, de alguma forma, conduzem o caminho do bem, ou então a ausência de qualquer uma dessas manifestações religiosas, mas desde que a pessoa respeite a humanidade, respeite a divindade, tudo isso funciona muito bem, mas não necessariamente precisamos misturar uma coisa com a outra. Nós, recentemente, tivemos notícia de um grupo espírita que estava aplicando uma terapia semelhante ao passe. Nós respeitamos essa terapia, mas na casa espírita o que a gente tem que oferecer é o passe, Não tem outra que possa substituir. Não estamos falando que não funciona, que não é boa, não é nada disso. Ela é uma terapia maravilhosa, mas a terapia é aplicada nos ambientes terapêuticos, e na casa espírita nós utilizamos do passe. Com técnica ou sem técnica, na casa espírita nós utilizamos o passe. Então, nós precisamos respeitar essas ações, esses limites, onde deixa cada um no seu devido lugar, porque assim nós vamos mantendo a pureza doutrinária e respeitando as outras práticas que existem. Então, o Espiritismo ele não precisa de uma atualização, não é preciso vir uma gama de espíritos para atualizar a doutrina espírita. Não, porque olha só, primeira revelação da lei de Deus, Moisés. Moisés precisou ser atualizado? Não. Veio Jesus depois, como segunda grande revelação da lei de Deus, e sintetizou os 10 mandamentos em 2. Mas não teve modernização. Vem a doutrina espírita, que é a terceira revelação da lei de Deus. Ela atualizou o que Jesus disse? De forma nenhuma. Ela explicou e complementou os ensinamentos trazidos pelo Mestre. Então, se tiver que vir maiores esclarecimentos, vai vir uma quarta revelação, de maneira que não vai precisar
é aplicarmos um upgrade na doutrina espírita. Então, nós precisamos estar atentos a isso, bem como estar atentos, né, aos celeumas que são muitas vezes plantados pelos espíritos, pelos agentes infiltrados das trevas que querem que nós nos ocupemos com as discussões, né, com a concorrência, e assim sucessivamente, e acabamos por descuidar da essência verdadeira da doutrina espírita, que é o esclarecimento das almas, a reforma íntima e a prática da caridade. Muitos que se dizem espíritas, eles não estudam, né? Eles acham que já sabe tudo e tiram suas conclusões erradas, e isso vai passando e vai criando escola, né? Isso é muito ruim. A gente tem que ter como base a espinha dorsal da doutrina espírita, é a obra de Kardec. Tudo que veio depois veio complementar, não veio contradizer a doutrina espírita. Qualquer livro que está contradizendo a doutrina espírita, a obra de Kardec, não serve. Né? Você vê a obra de Chico, não contradiz nenhum. Né? Qualquer obra que veio depois está complementando. A obra de Luiz Sérgio também, a gente já está toda, né, falando, vem de acordo com a obra de Kardec. Então, a espinha dorsal da doutrina espírita é a codificação, os livros básicos que foi codificado por Allan Kardec. Então, é muito importante que o médium, o trabalhador da casa, ele estude essas obras e saiba não ficar criando coisas, teorias da cabeça dele, passando para os outros, né? Que as pessoas têm muito, vamos dizer assim, preguiça de estudar e fica só perguntando, né? Quer que as pessoas falem, não quer estudar. E aí cria muito problema. E a espiritualidade inferior, ela está querendo criar, né, muitos problemas dentro da casa espírita, criar divisões, criar celeumas e criar novas correntes para desvirtuar a doutrina espírita. É isso que eles estão trabalhando para acontecer e há muito tempo, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso, em algum lugar aqui do livro, mais à frente, o Luiz Sérgio vai falar que as obras básicas são como uma fonte de água cristalina. E hoje em dia, Agni, infelizmente, o que, né, por exemplo, algum tempo atrás, a maioria das pessoas recebia uma palestra, aí ela ia estudar a palestra dela, mas ia estudar em livros, né? Pesquisava. Acho que na década de 90, eu acho, saiu um livrão grosso assim chamado Vadimé com Espírita. Então você pegava, por exemplo, uma palavra, pegava, por exemplo, obsessão, aí você ia lá, aí dentro de um conjunto de obras que foram estudadas, ele mostrava onde a palavra obsessão aparecia nessas centenas de obras lá, estudava. Mas o palestrante não deixava de estudar, ele ia numa fonte. Hoje em dia, a pessoa vai preparar uma palestra, aí ele coloca lá no YouTube o título da palestra que ele vai, e em vez de ler as fontes, ele monta uma palestra baseado no que as outras pessoas estão falando. E aí, durante a palestra, a pessoa fala assim, porque o fulano de tal falou isso na palestra dele, o ciclano falou isso na palestra dele, e quase que viram um disse-me-disse danado. Quando, na verdade, nós tínhamos que ir na essência, na fonte, né, desse conhecimento e fazer a pesquisa necessária para podermos passar os ensinamentos com muita segurança. Não que os palestrantes que são utilizados como referência falem errado, não é isso, é que a busca, ela
hoje é uma busca meio que preguiçosa. Então, é muito importante que continuemos estudando e que façamos essa busca lá no olho d'água, lá onde tem aquela mina ali que é nas obras básicas, nas obras complementares que Emmanuel coordenou, vindo através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Eu queria só pegar uma frase aqui, né, que ele fala assim que esse irmão, o Terêncio, ele era da turma do nada, que é conhecida dos trabalhadores espíritas. Apenas exigem, mas trabalho que é bom, nada. Então, como a gente tem na doutrina espírita essas pessoas. Mas, Agna, o que você tem mais para a gente aí? Pois é, nesse capítulo eles falaram muito do trabalho, né? Eles saíram depois desse centro e foram visitar outro centro que só falava, até interessante, né? Que só estudava, não queria saber, tinha horror a trabalho social. Era um centro imenso que não tinha trabalho social. O Luiz Sérgio ficou muito triste, como que não tinha, só tinha teoria, né? Então, era um centro extremamente intelectual, as pessoas mas não praticavam, eles ficavam só na teoria. E eles brigavam, e cada um queria impor as suas ideias. Ali imperava o quê? O orgulho, né? E o Luiz Sérgio saiu de lá triste, assim, pediu a Jesus que os ajudasse, porque eles estavam totalmente equivocados, eles não estavam fazendo o que realmente a doutrina espírita ensina, né? Então, ficar só estudando e debatendo não adianta, se não vai para a prática. Você tem que trazer do intelecto para o coração e do coração para a prática, né? Só através da caridade é que você vai conseguir se melhorar, você vai se tornar melhor, você vai se tornar mais humilde, você vai entender o seu irmão, né? Você vai ser mais caridoso, vai desenvolver todas as virtudes que você tem que desenvolver, né? E o Luiz Sérgio ficou assim extremamente triste. Mas depois foram para outro centro, que esse centro, assim, ele descrevendo no centro da vontade para até ir lá nesse centro, tão belo que ele era, né? As senhorinhas fazendo enxoval para os bebês, cantando, um centro lindo, tinha jardim, tinha tudo, aonde se estudava, aonde se trabalhava, até as crianças tinham prazer de doar alguma coisa para ajudar o próximo. Então, era um centro referencial, um centro que era um exemplo. E o Luiz Sérgio, né, fala que existem muitos centros desses pelo Brasil, mas que, infelizmente, ainda tem vários que só pensam no estudo, que está ainda muito na vaidade, não está ainda não estão ainda entendendo o que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela veio para melhorar o homem. E só se melhora o homem com a prática, né? Jesus falou, o que Jesus falou? Amai ao próximo como a si mesmo, fazei ao outro que gostaria que fizesse a você. Como é que você vai amar o seu próximo se você não chega nem perto do seu próximo? Você só fica na parte estudando ali, discutindo, e cada um querendo impor a sua ideia ali e não sai daquilo, né? Não tem resultado. Então, é complicado. Então, a gente tem que evoluir, né? E o centro, ele está ali, ele é um hospital. E o que a gente vai buscar no hospital? Saúde. E a gente vai buscar uma saúde, mas a gente tem que buscar saúde, mas a gente tem que mudar também, né? Não adianta a gente ir para o centro, fazer um tratamento, chegar lá, estuda, escuta,
e depois vai embora e continua a mesma coisa, a mesma vida, não muda de atitude, não procura se melhorar, não procura estudar, não procura ajudar o próximo, então vai ficar na mesma. Não vai, o remédio não vai fazer efeito, né? É isso mesmo. Nesse centro que eles só queriam saber do estudo, né, que alimentavam tanto a vaidade, eles relatam que a reunião de diretoria, eles ficavam se degladiando ali, era uma verdadeira briga, um pé de guerra ali entre eles. E é muito triste ver uma casa espírita nessas condições, porque são tantas as demandas que uma casa espírita pode nos oportunizar, que esse tempo de ficar brigando é um tempo que é retirado daquelas ações no campo do bem que pode ser realizada pela casa espírita. Então, eu tive a oportunidade de conhecer casas espíritas que, quando chegava a época da eleição, era pior do que a eleição, né, que a gente tem para os cargos políticos, né? A casa se dividia, aquela fofocaiada de bastidores, as pessoas tentando conquistar os votos para ele ou para a chapa dele, para a diretoria que ele fosse apresentar. E aí eu fico imaginando que dificuldade a espiritualidade não devia ter para realizar as ações no campo do bem que uma casa espírita tem que realizar. Então, mais do que a oportunidade de glamour, a direção de uma casa espírita é uma oportunidade de trabalho. Mais que isso, ela é uma oportunidade que você tem que aproveitar para você não fazer o que a maioria das pessoas costuma fazer quando tem um poder, mesmo que pequeno, nas mãos, que é permitir que a vaidade e o orgulho te envolvam de tal maneira que você não consiga conduzir as atividades de forma que não seja para alimentar a sua vaidade e o seu orgulho. Então, nós precisamos zelar por esse aspecto da doutrina espírita também. Como também, Agna, é muito ruim aquela casa que ninguém quer abraçar a oportunidade, né? Você precisa fazer um trabalho e aí sempre as mesmas pessoas ou quase ninguém se prontifica. Então, as duas situações são ruins. A situação ideal é aquela casa onde as mãos são unidas, onde as pessoas entrelaçam suas mãos e realmente vão enfrentando ali as situações e criando um ambiente acolhedor que possa atender às necessidades, sejam elas as mais diversas possíveis. E aí, já lá no Recanto da Paz, aquela casa espírita muito bem organizada, já era um ambiente totalmente diferente. Primeiro, a questão da música, né? A música, ela traz harmonia para as nossas atividades. A música, ela cria um clima na casa espírita muito propício ao êxito das nossas atividades. Então, é muito legal quando a gente encontra uma casa espírita que ela tem lá os seus cânticos, seus hinos, suas músicas. Umas tem alguém que toca violão ou toca piano, mas cria todo um ambiente ali favorável à ação dos espíritos. Segundo, a questão do trabalho, né? Aquelas senhoras produzindo enxovais que seriam repassados para as mães carentes, atendendo os recém-nascidos, bem como aquelas senhoras fazendo a prática ainda faziam o estudo da doutrina espírita. Recentemente, uma pessoa perguntou: mas Alexandre, a gente vai estudar a vida inteira nesse centro? Eu falei: preferencialmente sim, mas não tem aposentadoria, a pessoa até certa idade ela não fica desobrigada. Aí, né, na verdade, a doutrina espírita ela não te obriga a nada, é sua consciência, à medida que ela vai amadurecendo, que vai permitindo o seu comprometimento. E assim, de maneira que estudo, nós nunca vamos deixar de estudar, que somos seres em eterno aprendizado. E o trabalho é o que nos alimenta, é o que nos nutre,
é o que nos fortalece para enfrentamento das situações no dia a dia. Nesses tempos de pandemia, muitas e muitas pessoas não estão frequentando as casas espíritas. Todo dia, Agnes, são dezenas de ligações que as pessoas fazem, perguntando, e aí, quando é que vai voltar? É que eu assisto a reunião conectada, mas não é legal, não me sinto bem, não é a mesma coisa. Eu acredito que quando nós abrirmos a casa, se esse tanto de pessoas que me ligam vir nas nossas reuniões, nós precisamos aqui preparar um auditório para receber centenas de pessoas, que é muita gente que vai vir. Mas como eu conheço o ser humano também, e sei que muitas vezes isso é apenas um fogo de palha, eu acho que nós vamos continuar com o nosso mesmo ritmo de trabalho, com um pouquinho de pessoas buscando a casa espírita e um pouquinho de trabalhador para poder atender a essas demandas que chegam por conta dessas pessoas que vêm à casa espírita. Mas Agnes, podemos partir já para a conclusão. Pode. E aí, gente, a pessoa chegar numa casa espírita e querer modificar a casa espírita, nos diz Luiz Sérgio, diz aqui nesse capítulo, que é falta de humildade, né? Toda casa espírita, toda igreja, toda instituição religiosa, ela já tem o seu estatuto, já está tudo certinho. Aí chega uma pessoa que não sabe de nada da casa e quer mudar tudo. Acha que está tudo errado, que tem que mudar, né? Isso é falta de humildade. Então, a pessoa, quando chega numa casa, ela tem que adequar a casa, e não a casa a se adequar a ela, né? Tem que respeitar aquela casa. Agora, se a pessoa não se adequa, existem milhões, milhares de casas, né? A pessoa vai procurar uma que ela se adequa, mas não querer, igual teve aqui o caso do Jorge, que ficou até alterado com o seu Roberto, reclamando de tudo, falando que tudo estava errado, né? Com o seu Roberto aqui, tanto que o seu Roberto até falou assim, não, acho que eu vou largar a presidência, porque eu não sou um bom presidente, né? Então, nós temos que ter muita humildade quando a gente vai... se a gente vai propor alguma coisa, a gente não é que a gente não possa propor, a gente pode propor, mas não chegar e querer impor a nossa vontade, né? É diferente. Propor é uma coisa, impor é outra. Isso mesmo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. E ele fala aqui numa frase, ele fala assim, que a fé sem obras é como um riacho seco. Né? Então, se nós queremos uma casa mais adequada, mais acolhedora, vamos dar a nossa contribuição e saber o que pode ser feito dentro do que a casa já oferece, né? O que nós podemos auxiliar com nossas próprias mãos, porque muitas vezes, Agnes, essas pessoas querem mudanças, mas elas não querem fazer parte dessa mudança. Não querem trabalho, não. Não querem, elas querem que... eu quero desse jeito. Beleza, você me ajuda? Não ajudo, não. Ou seja, querem... Eu não tenho tempo. Isso, é como se fosse menino mimado, mas que não toma uma iniciativa, não tem uma proatividade de se colocar à disposição para ajudar, mas que exige mudanças, mas feito por outras pessoas. Verdade. Ok? Ok. É isso aí. Então Jesus tá. nos abençoe. Isso. No próximo encontro, veremos o capítulo 4, Evangelho Querido, um evangelho, um capítulo bem pequeno, mas que vai dar uma oportunidade para a gente conversar mais coisas do nosso livro. Bom, você fez a prece inicial, eu faço aqui, então, a nossa prece final.
Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade bendita desse encontro, pedindo, Mestre amado, que tenhamos o discernimento, que possamos aprender verdadeiramente essas lições e cuidarmos para que nossas casas espíritas sejam ambientes de esclarecimento, mas ambientes também onde a caridade seja uma chama viva que aqueça todos os corações. Que possamos, Mestre amado, ter uma semana abençoada e agradecemos por essa oportunidade, na certeza de que todos os lares aqui representados estão sendo envolvidos por suas vibrações amoráveis. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Ok, pessoal, tenham todos uma excelente noite. Nos veremos na próxima semana. Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.